amores, vamos para mais uma aulinha de história, certo? Passem a página de vocês para o assunto seguinte, certo? Movimentos nativistas. Como eu já falei em outras aulas, até a independência, o Brasil era colônia de Portugal, pertencia totalmente, uma parte a Portugal e a outra parte à Espanha. O rei de Portugal, ele dominava toda a riqueza do Brasil, desde a exploração do pau-brasil até a mineração do ouro, gente. Tudo que ia descobrindo, ele ia se apossando, certo? E mesmo assim, mesmo com toda essa riqueza, todos esses bens, esses recursos, ele começou a cobrar altos impostos à população, que não é diferente do que acontece hoje, né, gente? Cada vez mais a inflação mais cara, os impostos aumentando e a gente fica numa situação difícil. Isso já acontecia lá atrás, certo, gente? Por isso que é importante estudar história, porque é uma coisa que vem lá de trás e que transparece no nosso cotidiano, certo? A população da época também não ficou satisfeita, não. Hoje as pessoas vão para a rua protestar, eles também foram às ruas protestar, certo? Esses protestos ficaram conhecidos, certo? 5 deles se destacaram, que foi a revolta dos Beckman, a guerra dos Emboabas, a guerra dos Mascates, a revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Foram as principais revoltas, os principais protestos, certo? A revolta dos Beckman aconteceu no Maranhão em 1684, liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, certo? Eles protestaram contra os maranhenses, que cobravam alto valor pelas mercadorias, porém davam uma mercadoria com baixa qualidade. Pagavam alto por uma mercadoria de baixíssima qualidade. Eles não aceitaram e foram protestar, com toda a razão, né? Não foram atendidos, logicamente não foram atendidos, e também eles protestaram também pela falta de mão de obra. Tinha pouca mão de obra, resultando na escravização dos índios. Como não tinha mão de obra africana, negra, eles passaram também a escravizar os índios, certo? Os jesuítas, os padres, não aceitavam a escravização indígena. Eles lutaram contra isso, ok, gente? Após um ano de protesto, essa revolta durou um ano, um dos irmãos, chamado Manuel Beckman, ele foi capturado e foi enforcado, certo? Passamos para a próxima. A Guerra dos Emboabas. Também aconteceu no Maranhão, no ano de 1708. Chefiada por Manuel Nunes Viana. Ele aconteceu porque os bandeirantes paulistas, a gente viu na aula quando nós falamos sobre entradas e bandeiras, foram os bandeirantes que descobriram o ouro, certo? Como eles descobriram o ouro, eles achavam que só eles tinham o por direito de usufruir, de caçar esse ouro, certo, gente? De explorar, a palavra certa é essa, de explorar esse ouro. Porém, cada dia mais que passava, vinha pessoas de várias nações explorar esse ouro. Eles não aceitaram isso, gente. Essas pessoas que vinham de fora explorar esse ouro eram chamados de emboabas. Emboabas significa forasteiros. Emboabas significa forasteiros. Pessoas que vêm de fora. Numa linguagem simplificada para vocês entenderem, turistas, pessoas que vinham de fora com a intenção de explorar esse ouro, certo? Os bandeirantes protestaram contra isso e caíram numa emboscada. Emboscada significa armadilha. Os emboabas, os forasteiros, armaram uma emboscada para os bandeirantes, certo? Onde todos foram capturados e foram mortos, todos, de uma vez só. Em seguida veio a Guerra dos Mascates. Essa Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco no ano 1710. Os principais líderes foram os senhores de engenho de Olinda, nossa Olinda aí, nossa cidade irmã, e os Mascates. Os Mascates eram os comerciantes de Recife, certo? Eles trabalhavam no comércio e não recebiam o nome de comerciantes, recebiam o nome de mascates. Então, a Guerra dos Mascates foi entre eles, os olindenses, os senhores de engenho de Olinda, e os comerciantes, os mascates de Recife.
A maioria dos senhores do engenho, podemos dizer todos, se eram donos de engenhos, eles eram ricos, certo? E os comerciantes não eram tão ricos assim. Então, os comerciantes do Recife solicitaram ao rei que Recife deixasse de ser um povoado e passasse a ser uma vila para ganhar nome, para ganhar espaço. O rei atendeu. Os olindenses se sentiram prejudicados, certo? E entraram em confronto. Revoltados, invadiram Recife. Porém, foram capturados, foram presos, foram exilados, levados de Olinda, ou do Recife, onde eles invadiram, para Lisboa. E todos os seus bens foram caçados, foram confiscados, tomados. Certo? Seguinte, a revolta de Filipe dos Santos. Aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1720. O rei de Portugal, gente, muito rico, mas sempre muito ambicioso, ele queria controlar todo o ouro que fosse encontrado. Todo o ouro que era encontrado era levado para as casas de fundição, onde eram transformados em barra, e uma parte, 20% de todo o ouro, era levado para o rei. Certo? Isso era chamado do quinto. Quinto era um imposto onde 20% de todo o ouro encontrado era levado, destinado aos cofres do rei. Uma multidão chefiada por Filipe dos Santos protestou. Eles não aceitavam que esse ouro todo fosse dado ao rei e, além disso, fossem cobrados altos impostos, gente. Eles protestaram para ele diminuir o valor dos impostos. O governador prometeu atendê-los. Tá certo, eu vou atender vocês, a gente vai entrar num acordo. Porém, era covardia, ele estava mentindo. Quando todo mundo se juntou, se aglomerou, certo? Ele, de forma covarde, num ato de covardia, prendeu todos os chefes dessa revolta, queimou suas casas e Felipe dos Santos, que era o principal chefe, também morreu enforcado. A Inconfidência Mineira, a próxima revolta, também aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1789. O rei de Portugal, além do quinto e de todas as riquezas que ele já tinha dos altos impostos, ele ameaçou a população de aplicar o derrama. E o que era o derrama? Era um tipo de imposto, gente, cobrado à força. As pessoas não queriam dar, então os soldados iam adentrar a casa das pessoas, iam levar todos os bens que encontrassem. Que é muito injusto. Vocês não acham, gente, que seria muito injusto, além de eu trabalhar, pagar meus impostos, pagar tudo às autoridades, aos cofres públicos, ainda entrar na minha casa e levar todo o bem que eu consegui, que nós conseguimos com maior esforço? As pessoas, logicamente, não aceitaram, com toda a razão. Ele também queria que todo ano 1.500 quilos de ouro lhe fosse entregue. Se não chegasse a essa cota, não atingisse esse número grande de ouro, a população ia ter que dar conta do seu jeito de completar essa cota, até completar anualmente 1.500 quilos de ouro. Um absurdo, certo? Ele também queria que os escravos não trabalhassem mais em outras obrigações, não, em outras funções, apenas na exploração do ouro, porque, logicamente, o ouro vale muito mais que a cana-de-açúcar, que a lavoura, que a criação do gado. O ouro vale mais. Não é isso, gente? Hoje em dia também é assim. Então, se o ouro dava mais riquezas para ele, então ele queria que todo mundo deixasse de trabalhar em outras obrigações, os escravos, e trabalhasse apenas na exploração do ouro, certo? Vários grupos de pessoas se reuniram para protestar contra esse abuso de autoridade desse governo, que já estava passando dos limites, usando de um autoritarismo excessivo, absurdo. Entre essas pessoas estavam padres, poetas, escritores, militares, que receberam o nome de Inconfidentes, por isso que é Inconfidência Mineira, porque foram os Inconfidentes de Minas Gerais, certo? Confidentes eram pessoas que tinham condições, certo? Não eram pobrezinhos, não, eles tinham uma certa condições, militares, escritores, pintores, não viviam à margem da sociedade, não, tinham condições. Certo? E alguns desses inconfidentes mais radicais, digamos, mais afoitos, eles também queriam que o Brasil deixasse de ser colônia de Portugal e passasse a ser um país, se libertasse desse excesso de
de poder imposto pelo rei de Portugal. Certo? Eles eram pessoas influentes. Entre esses inconfidentes, um ganhou destaque. E ele não era rico, ele era um homem humilde. Vou dizer o nome dele. Quem aí se lembra de Joaquim José da Silva Xavier? Lembraram? Joaquim José da Silva Xavier. Não, tia, não sei. Então eu vou falar o apelido dele. Joaquim José da Silva Xavier era o Tiradentes. E sim, gente, Tiradentes era dentista. Porém, naquela época, ele não tinha o seu consultório marcado. Ele atendia assim, talvez até por bondade. Ele não tinha condições. Ele era dentista, ele era garimpeiro, ele também trabalhava no garimpo do ouro. Ele também era mascate, ou seja, comerciante. Ele se virava. Era um homem trabalhador, um homem esforçado. E mesmo sendo pobre, ele se tornou um inconfidente pela sua garra, pela sua vontade de vencer. Certo? Eles se faziam reuniões e marcaram um dia para saírem às ruas em protesto contra seus direitos. Porém, entre eles tinha um traidor, gente, que traiu a confiança dos seus colegas, dos seus amigos inconfidentes, em favor de suas dívidas serem pagas. Tipo, eu entrego eles todos a vocês numa armadilha e vocês perdoam minha dívida. Ele fez esse acordo com o rei de Portugal. E isso sim aconteceu. Quando todos os inconfidentes se reuniram para os acertos finais daquele protesto, daquele grande protesto, eles foram traídos, certo? E foram capturados. Foram presos. Porém, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, além de ser preso, ele foi levado à praça pública. E a história vocês já conhecem. Ele foi enforcado. Quando a gente fala de Tiradentes, a gente diz que ele morreu enforcado, certo? Ele morreu enforcado. Mas não ficou por aí, não. Após ele morrer enforcado, o corpo dele foi esquartejado. E o que é esquartejado? Em pedaços, cortaram o corpo dele todinho. Braço, perna, tronco, os membros, cortaram o pescoço, cortaram todo o corpo dele e colocaram pedaço por pedaço nos postes da cidade de Minas Gerais. Para que as pessoas, quando passassem, tivessem medo, sabe, frear as pessoas, ameaçar, calar a população, não com dinheiro, mas quando as pessoas olhassem, iriam se lembrar do Tiradentes, ok, gente? Tiradentes é considerado o mártir da Inconfidência Mineira, e mesmo sendo uma pessoa tão humilde, com um fim tão trágico, até hoje ele é considerado um herói, e no dia 21 de abril nós comemoramos esse marco na nossa história do Brasil, que foi o dia da morte de Tiradentes. Ok, gente? Um beijo para vocês, meus amores, e até a próxima aula.